Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao Nefrocast. Hoje é o 17º episódio do Nefrocast. Eu sou o Dr. Braulio Figueiredo, quem vos fala, e nessa bancada aqui, presencialmente, estarei sozinho, mas não menos acompanhado. Hoje nós vamos trazer aqui no Nefrocast dois caras que eu acho assim empreendedores nas suas profissões, pensamento futurista, proativos e com muita responsabilidade a gente vai passar informações sobre um tema importante hoje. Como a tecnologia faz para aproximar o médico do paciente? O que nós temos hoje em mãos? Quais as perspectivas para o futuro nós podemos ter? Porque existe uma discussão muito grande sobre a telemedicina e na pandemia deu um salto enorme pela necessidade que nós médicos tivemos junto com os nossos pacientes. E hoje eu trago aqui Dr. Julimar, cirurgião ortopedista. É um prazer enorme estar dividindo esse espaço aqui com você. Trago também Salles, que é o cara da tecnologia, né, especialista em TI. Muito obrigado, Julimar, doutor Julimar, muito obrigado, Salles, pela presença aqui no nosso Nefrocast. É um prazer recebê-los aqui, nesta casa. Me apresentar, Braulio me colocou aí, mas eu sou Julimar Nogueira, eu sou médico ortopedista, minha área de atuação é majoritariamente cirurgia da coluna vertebral, sou de Pau dos Ferros, moro em Natal, atuo na área 20 anos, gosto também da parte de tecnologia, sou uma pessoa que está aprendendo tecnologia é uma coisa que se desenvolve, se aprende, se exercita diuturnamente. Tem um cara do teu lado muito bom, que me traz informação, que é Salles, vocês sabe, um cara que vai se apresentar, e a gente junto se envolveu dessa missão de desenvolver uma ferramenta que trouxesse aplicações das condições diferentes que o mercado oferece, para que aproxime os profissionais da saúde com os seus pacientes. Então, a conversa de hoje tem esse tom, que é a tecnologia facilitando a assistência e abordagem da saúde, rincões afora, né? Enfim, regiões afora. Certo? Então, muito obrigado mais uma vez, Braulio. Devolvo a palavra a você. Muito bem, obrigado. Julimar, eu lhe admiro demais. Primeiro, pela sua história de vida, de ter saído lá da zona rural de Pau dos Ferros. Eu sou pauferrense também, igual a você. Isso me orgulha muito, porque ter as condições que você tinha lá, na sua infância, e você chegar a concluir a sua faculdade de medicina, as maiores dificuldades do mundo, fazer a sua residência médica em ortopedia, fazer a sua especialização, a sua subespecialidade dentro da cirurgia ortopédica, se especializando em cirurgia de coluna. Você é um dos cirurgiões ortopédicos hoje mais bem conceituados em cirurgia de coluna do estado do Rio Grande do Norte, quiçá além fronteiras do nosso estado. Eu não tenho dúvida disso. Isso me orgulha muito, porque você saiu ali da mesma terrinha que eu, e é um cara muito inteligente, muito inquieto, muito proativo. E o que ele despertou assim? A primeira coisa, já vou passar para Salles, para essa questão da tecnologia. Você sentiu na carne essa necessidade? Você vislumbrou um horizonte que estava chegando ali, a gente tem que se adaptar a isso? Eu sinto essa necessidade também, e a gente já vai entrar daqui a pouquinho na perspectiva da plataforma da Med5, que a gente vai conversar. Eu quero que vocês também adentrem sobre isso. Mas o que lhe despertou? Qual foi o estalo que você disse, poxa, eu tenho que conversar sobre isso, eu tenho que me aprofundar sobre isso, e aonde foi que surgiu a Med5 aí, junto com o Salles, que é outro pauferrense também, que nos orgulha muito. Muito bom. Tudo começou, claro, com uma dor, com uma necessidade, né? Eu já exerço a medicina de uma forma geral há 22, vai fazer 23 anos. A prática da cirurgia da coluna vertebral são 17 anos, eu passei 6 anos fazendo formação. E ao longo desse período eu vi a necessidade de facilitar a jornada de dois entes principais, né? O próprio paciente e o profissional da saúde. Então, o que me agoniava muito quando a gente começou,
foi a questão do agendamento, da facilidade ou da dificuldade de desmarcar. Naquela época, era uma agenda, normalmente se recebia uma agenda dos convênios, ou se comprava uma agenda, se escrevia lá um lápis grafite sobre essa época, aí pegava uma borracha, apagava, era uma coisa terrível. Para desmarcar uma agenda, era ligações. Aí, e também a jornada da gente, né, do profissional ali no consultório, tem que ficar muitas vezes escrevendo horas a fio ali no papel, que, óbvio, no começo foi tudo assim, mas essas duas jornadas, a jornada do paciente e a jornada do profissional, e a jornada do cliente número 1 ou do cliente número 2. E tem um outro cliente aí, de uma forma geral, que também precisa ser ajudado, que é a pessoa que está lá na intermediação, que é a pessoa da recepção. E essa pessoa da recepção, quando ela precisava fazer a desmarcação, uma cirurgia de urgência, alguma coisa assim, eu ligava. Eu dizia, Tati, eu não vou conseguir chegar no consultório hoje pela manhã, desmarca esse consultório, foi uma cirurgia. Amigo, aí era uma confusão, porque tem que ligar para todo mundo, nessa interface de ligar todo mundo, muito chegava. Então, era um misto. Foi quando eu disse, cara, tem que melhorar, essa coisa não pode ter. A gente hoje já tinha smartphone, claro, essas coisas todas novas. Como é que a gente não tem uma ferramenta que ajude, uma agenda inteligente, que ajude, marque, desmarque, horizontal ou verticalmente, um clique só, mande mensagem para todo mundo. E um dia eu estava em João Pessoa fazendo cirurgia de coluna lá, e cara, e aí eu liguei para a Salles, e aí a gente se encontrou, e a gente bateu papo, conversou, começou a desenvolver sobre a agenda, e da agenda foi se desenvolvendo uma ferramenta que a gente chama de plataforma ou ecossistema digital chamada Med5. Então, esse foi o momento que aconteceu comigo até então, e a partir do momento entre eu sou responsável, pode até aí falar coisa. A partir desse momento, foi nesse troncamento que a gente se conectou e até o desenvolvendo, está desenvolvendo, porque sempre tem que melhorar, sempre tem que aprimorar essas digitais. A ferramenta da gente funciona desse jeito. Tá? Bacana. Salles, eu passo a bola para você. E não, você também não menos me orgulha, você me orgulha muito porque eu digo que você é um cara simples de uma mente complexa. Uma mente complexa porque você consegue coisas que alguns seres humanos, nós, médicos mortais, a gente não consegue desenvolver, fazer. Então a gente precisa de um cara como o Salles para facilitar a vida e fazer essa interligação entre plataforma, médico, paciente. Então, obrigado, eu agradeço muito pelas pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer na minha vida, e você e Julimar são duas delas. Me explique, já adentrando na plataforma do Med5, eu sou, assim, para quem não me conhece aqui, que tem, esse vídeo tem um alcance danado, o Nefrocast, eu sou médico nefrologista, já atuo na área, eu me formei, na verdade, em 2005.2, concluí a nefrologia em 2012, final de 2012, início de 2013, e de lá para cá tenho desbravado aí a nefrologia aqui no interior do estado, junto com alguns outros colegas. E hoje eu faço parte da Med5 como médico mesmo, consumidor do produto da plataforma do Med5, porque ali eu encontrei algumas facilidades, né? Tanto de nível de prontuário, de organização de plataforma, de possibilidade de facilitação de comunicação com o meu paciente, de marcação, de remarcação, de agenda, então uma série de coisas. E um ponto muito forte também, que é daqui, é da nossa região, desenvolvido aqui por inteligência local, certo? Que a gente tem um acesso, como qualquer outro médico também, o direcionamento, o acesso para resolver algum problema é muito rápido, muito acessível. Então, esses foram pontos importantes para que eu consuma o produto da Med5 e seja participante. Então, eu queria que você adentrasse um pouquinho, Salles, na plataforma em si. Como é que a gente consegue, quais as ferramentas que nós médicos conseguimos utilizar para facilitar a vida, não só do médico, mas também do paciente? Maravilha, maravilha. Boa noite para todos, né? Dr. Braulio, é uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês, né? Dois conterrâneos que eu também admiro muito.
E Dr. Braulio, para a gente aqui da Med5, é um cliente especial. Falei para ele outro dia e vou replicar aqui, porque eu aprendi que os elogios precisam ser feitos em público, né? E em vida. Então, o Dr. Braulio foi um dos primeiros aí que acreditou no nosso trabalho, na Med5, e se inscreveu e é o nosso cliente mais antigo, né? Então, por isso, obrigado. Agora, dando o contexto aí que o Dr. Braulio pediu sobre a plataforma e como ela ajuda os pacientes, né? Como é que ela ajuda os profissionais da área de saúde como um todo, né? Então, quando a gente foi fazer esse desenvolvimento, a gente partiu de dentro do sistema, né? Do sistema de saúde ali, observando, né? As demandas dos médicos, dos profissionais da recepção, para fazer um trabalho diferente, né? Vamos fazer algo que seja realmente bastante útil e próximo do dia a dia para economizar tempo ali dessas partes envolvidas. Então, em relação à facilitação ao profissional, né? A gente fez um trabalho aprimorado em cima de prontuário eletrônico e os feedbacks aí dos nossos clientes, parceiros são fundamentais, a gente está sempre recebendo. Dr. Braulio, por exemplo, deu inúmeros feedbacks e eles foram, medida do possível, incorporados, né? Dr. Enio, bastante feedbacks e outros profissionais que fazem parte foram dando esses feedbacks e a gente incorporando. Eu nem preciso falar de Julimar, que ele me dá pelo menos uma centena de feedbacks por dia, né? E a gente vai incorporando isso, né, na medida do possível. Então, quando o Conselho Federal de Medicina, né, ele autorizou ali o funcionamento da telemedicina, e ele nomeou a telemedicina síncrona e assíncrona, essas nomenclaturas já estavam incorporadas já na Med5, né, com consultas por videochamadas e consultas, que a gente chama hoje consultas por mensagem, uma facilitação de retorno, né. Então, ao longo dessa jornada, algumas vezes lá dentro da clínica motriz, onde a gente desenvolveu boa parte dessa ferramenta, eu tive a oportunidade de ver brilhar os olhos de pacientes falando assim: doutor Julimar, eu não precisarei retornar aqui para fazer a avaliação da ressonância magnética que o senhor falou e passou para mim. Ele disse: não, você vai fazer o retorno pelo aplicativo e eu faço análise e as orientações eu já lhe encaminho e ela vai ficar disponível já no seu prontuário, no aplicativo do paciente, né? Então, ao longo dessa jornada também, a gente viu situações, como o Julimar relatou no início, né? Eu preciso fazer remarcação de todo o consultório, mas eu tenho 2 vagas na quinta da semana que vem, mais uma na terça da outra semana, e imagina você remarcar 30 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, escolhendo um por um e tentando remarcar, né? E aí você seleciona todas e diz: olha, procure vaga para esse pessoal a partir de amanhã, e realoque ao mesmo tempo, comunica essas pessoas pelo aplicativo que o agendamento dela foi refeito, né? Então, a gente fez esse trabalho muito gratificante, né? O modelo de interconsulta, né, para pacientes que estão hospitalizados e, às vezes, não tem um nefrologista ali no plantão, a gente poder fazer uma interação com a equipe médica local e ver o paciente e, ao mesmo tempo, fazer as prescrições em cima do prontuário, né? E aí a gente incorporou isso, né? Incorporou isso na plataforma, né? Situações do tipo: doutor, eu gostaria sou um paciente recorrente, né? Eu poderia renovar a minha receita, né, da minha medicação controlada, e isso conseguir ser resolvido sem necessariamente você ter um deslocamento, às vezes até de 200, 300 quilômetros, que é o caso de alguns pacientes do interior. Então, esse tipo de recurso, né, foi o que a gente trouxe para dentro da plataforma. Além de um tanto de outras facilidades, como, por exemplo, né, um mecanismo que ajuda bastante, mas muito mesmo, né, o pessoal ali da recepção, como um assistente via WhatsApp, né, que permite ali, tanto o cadastro, agendamento, né, adiantamento de pagamento, né, e todas as confirmações das consultas e dos exames ali via WhatsApp. Então, esse recurso é um recurso muito interessante, né, e chega aí, as estatísticas aí, ele chega a agendar mais de 30%, né, de consultas novas e também de confirmar 80%, 95% dos compromissos dos pacientes usando auxílio de uma ferramenta já amplamente divulgada, que é o WhatsApp. Então, esses aí, Braulio, assim, para começo, né, na nossa conversa, foram
foram alguns dos insumos e de produtos que a gente foi gerando, né, aí ao longo da construção aí da plataforma, que o senhor já conhece, e mais uma vez obrigado por ter aí esse cliente parceiro, né, que ajuda na construção aí do ecossistema medicina. Muito bom, muito bom. Eu no meu dia a dia, às vezes eu paro um pouco do dia para pensar em algumas coisas. Eu costumo tirar aqueles minutos de reflexão, sabe, Salles e Julimar. E dentre esses eu fico pensando como facilitar o meu consultório, como otimizar a minha consulta, porque existe uma discussão muito grande que algumas pessoas dizem, a telemedicina afasta o médico do paciente, a telemedicina ela diminui a relação médico-paciente, aquela coisa presencial. Eu tenho um outro olhar em relação a isso, eu tenho uma outra perspectiva em relação a isso. A maioria dos meus pacientes são de fora, como a maioria maciça dos pacientes do Dr. Julimar também são de fora. Eles às vezes atravessam um estado para o outro. Tem um paciente do Ceará, da Paraíba, do interior do Rio Grande do Norte, que me procura aqui no Ceará, em Mossoró, e vem, anda quilômetros. E que eu posso atender a primeira consulta presencial e que as outras consultas, o retorno, eu posso fazer isso de forma otimizada, até para criar uma relação médico-paciente mais afetiva. Por quê? Ele está no habitat dele, lá na casa dele, eu consigo ver o ambiente, de certa forma, porque eu estou me comunicando ali através de vídeo e áudio com o paciente, eu converso com mais de um familiar, né, nessa consulta. O paciente, eu tenho uma logística no consultório, um dia antes da consulta, ele já consegue colocar, implantar os exames, ou via plataforma, ou via WhatsApp, para que quando eu for para a consulta eu já tenho visto aqueles exames ali, se for um retorno de forma síncrona, né, como você fala, com o paciente. Então, na verdade, eu tenho um mundo ali praticamente ideal, porque eu economizo a vinda do paciente, tanto da parte financeira como da parte de tempo, certo? Eu diminuo o fluxo de gente no consultório, porque eu estou fazendo a consulta, mas eu não estou enchendo ali o consultório de pessoas presencialmente, e eu consigo ver o ambiente do meu paciente fora do consultório, né, onde é que ele está instalado, as condições físicas, né, de moradia, né, eu consigo conversar com 2 ou 3, às vezes, acompanhantes. Então, isso, para mim, é uma coisa muito boa, porque eu tenho esses benefícios. E, na verdade, a relação médico-paciente, nesse caso, ela se estreita e não se afasta. A minha perspectiva é isso. Eu queria ver de Julimar como é que está sendo essa sua experiência, você que é um criador junto com o Salles da Medicine, que utiliza a plataforma, e como é que essa experiência sua pessoal em relação à relação médico-paciente, à otimização em relação à consulta, a exame, a tudo isso? Muito bom, Braulio. Excelente pergunta. Veja só. Eu penso igual a você, certo? Absolutamente igual a você. Não a mesma não quer dizer. Então, talvez esse histórico aí do passado traga um pouco de mácula que eu enxergo claramente. Assim, eu vejo como a luz do sol e que isso vai se transformar e que isso vai melhorar. E é o que a gente chama, claro, e nossos ouvintes aí, telespectadores, de transformação e alfabetização. Isso não é demérito e não é preconceito. Isso é aprendizagem. Como a própria medicina, de uma forma geral, e a área de saúde, de uma forma geral, ela foi constituída num modelo, né, do toque da presencialidade. Então, esses são fatores que podem, no momento, serem algum instrumento aí de atividade. Mas o que é que eu enxergo? Isso para dar uma introdução na conversa. O que é que eu enxergo? Eu enxergo absolutamente o que você fala. O meu olhar, a tecnologia, a telesaúde, a ferramenta digital, ela aproxima o paciente do seu profissional. Agora, vamos dar valor. Nenhuma ferramenta existe para resolver todos os problemas. Claro, mas tem. Então, assim, tem
ferramenta ela serve para aplicação naquele dado momento. Então, esse modelo que a gente chama de modelo, esse modelo intercambiável, que é exatamente isso. O paciente, o doente, ele pode começar uma consulta presencial e fechar não presencial. Ele pode começar uma consulta online, fechar não presencial ou presencial. De todas as formas, ele pode se encontrar com o seu médico ou com a sua nutricionista ou com o seu psicólogo. Se naquele momento não está podendo viajar, por razão, ou está no seu trabalho, na sua empresa, naquele momento a necessidade dele ficar lá, ele faz naquele momento uma interconsulta, uma consulta online, um atendimento por mensagem, enquanto ele tiver necessidade presencial, só faz abrir as portas. Ou seja, em outras palavras, o funil que existia para marcar o Dr. Braulio, com o Dr. Gilmar, o fulano, o ciclano, olha, se abre três. Então, assim, eu enxergo que a tecnologia, ela vai trazer, através dessas ferramentas, essa nossa ferramenta, com certeza, é uma das ferramentas muito competitivas, a tecnologia, ela traz a acessibilidade da saúde de qualidade, com um custo mais barato e com maior capacidade de resolução. Porque a saúde, ela é um bem importante e ela é cara. Promover a saúde do jeito que ela é hoje, ela é cara. Então, Braulio, resumindo, eu penso absolutamente igual a você. A minha luz é as ferramentas digitais, elas têm uma missão, que é, ao invés de trazer um atendimento frio, que vocês até pensa que ela traz aí o calor da conectividade, ou a energia da conexão. Tá bom? Acho que é mais ou menos isso que eu penso. Que bacana. Salles, eu estou aqui em mãos aqui com o meu smartphone e abri aqui a plataforma da Med5. Quanta informação que a gente tem aqui, né? Eu estou num prontuário de um paciente X e aí a gente consegue aqui, por exemplo, criar laudo de qualquer diversidade que você quiser, atestado, laudo, relatório médico para outro colega, que normalmente eu faço muito isso. Declaração, atestado comum. Eu tenho todo o histórico do meu paciente, desde o dia, primeira consulta que eu tive, com continuidade no mesmo prontuário, na mesma abertura, anamnese, histórico, diagnóstico, os exames que eu solicitei, né? Eu posso agregar resultado de exame, receituários que eu já fiz para aquele paciente, que ele fica registrado, e vários anexos. E o mais interessante, tudo isso eu posso pegar, retirar esse link e mandar pelo WhatsApp do paciente. Seja atestado, seja uma cópia do prontuário até, que é o prontuário do paciente. Às vezes diz, doutor, posso ter uma cópia para mostrar outro médico? Claro, eu tiro em caminho. Receituário, solicitação, que eu faço muita solicitação de vacina, histórico do paciente, e aí os pacientes ficam assim, mas você vai receber um link, com esse link você vai clicar e vai abrir, está todo o seu histórico, tem receituário, tem pedido de vacina, relatório médico, através de um clique apenas. E o interessante, todos eles, um QR Code, falando em relação a receituário, tanto o receituário comum como o receituário especial, aquele receituáriozinho em 2 vias, a gente consegue fazer, enviar para o paciente, através desse link o paciente vai ter acesso, chega lá na farmácia com o QR Code em mãos, o farmacêutico acessa aquele QR Code e já vê que a receita está habilitada com assinatura digital. Então, cara, isso é facilidade, isso é otimização de tempo, e a plataforma Med5 me dá isso com muita rapidez, é uma face intuitiva, muito fácil de mexer, certo? Não precisa de nenhum curso, nenhum tutorial, nada para isso. A gente entra na plataforma, são vias rápidas e segmentadas que a gente consegue fazer. E tudo isso acessível de onde eu estiver. É muito comum, Salles e doutor Julimar, às vezes um colega manda uma mensagem, liga, Braulio, a gente está acompanhando esse paciente, etc e tal, papapá. O que é que você acha? Eu digo, dê um minutinho, porque eu tenho que, como são muitos pacientes que a gente tem, você não sabe decorado
de cabeça o histórico, com a conduta que você tomou. Eu entro rapidamente aqui, Med5, plataforma, entro no prontuário do paciente e tenho acesso a tudo rapidamente. Então a gente discute o caso ali onde eu estiver, seja viajando, seja em outro compromisso, seja em casa. Então eu tenho acesso, a gente dialoga com o colega médico, discute a conduta e o melhor caminho para aquele paciente. E isso eu estou falando em relação ao benefício do médico e também do paciente, conforme todas essas informações que ele tem acesso. Sem contar com o aplicativo que o paciente tem acesso, ele mesmo pode marcar a consulta. Se ele vai chegar lá e vai dizer, vou ver aqui a agenda do Dr. Braulio dessa semana, e vai estar lá o dia que ele pode ser atendido, o próprio paciente. Você já imagina, eu nunca imaginei isso, vocês são fera. O próprio paciente pode entrar e marcar a sua consulta, ele mesmo, com a data que ele quiser, o horário que ele se encaixar melhor, no dia da semana ou do mês, que a agenda fica aberta ali, com vaga nos locais que são pré-determinados pela secretária que já reagenda. Outra coisa, o paciente também tem acesso a laudos que você pode ficar disponível, algumas declarações e anotações. Por exemplo, eu esqueci de falar alguma coisa para o paciente na consulta. Eu faço uma anotação no prontuário, deixo em aberto para que o paciente consiga ter acesso e a secretária só vai, o doutor Braulio pediu para você entrar num aplicativo e ver uma orientação ou alguma coisa que ele esqueceu de falar na consulta. Eu acho isso fantástico, porque otimiza a informação, facilita o acesso. Então, amigo, eu quero que você adentre aqui nessas questões, Salim, e destrinche algumas coisas aqui, algumas informações da plataforma que realmente está sendo muito bom para mim a experiência de poder dividir isso com vocês e a minha satisfação muito maior é de saber que dois pauferrenses criaram uma ferramenta tão importante como a plataforma Med5 para facilitar a vida nossa, tanto do médico como do paciente. A gente, quando o Julimar disse, né, tem duas jornadas que nós nos empenhamos bem para tratar, para endereçar. Uma é a jornada do profissional, do médico, né, que facilite a vida dele. Então, esse prontuário, hoje mesmo, a gente se reuniu com a equipe técnica que estava vendo maneiras de melhorar ainda mais, né. Eu vou contar um exemplo aqui da nossa vivência, né. O Julimar, ele é cirurgião, e uma das coisas que ele fazia no começo, né, quando a gente começou a jornada, ele ficava depois do consultório fazendo lá as solicitações de cirurgia dos pacientes que eram de caso cirúrgico, 2, 3 horas depois do consultório fazendo isso, né, e fazendo laudos, né. Então, quando tinham laudos e quando tinham solicitações de consulta, solicitações de cirurgias, né, guias de internação, ele passava horas depois do consultório fazendo isso. Hoje o paciente sai do consultório dele com as guias, com as solicitações de cirurgia, né. Trabalho de 2 horas virou 1 minuto, 2 minutos, né. Isso foi de trabalho de campo aplicado, né. Então, de cuidar da jornada do profissional, né. E isso acaba desaguando na jornada também do paciente. Você falou muito bem aí, Braulio, sobre agendamento, né, check-in e pré-atendimento. Olha, outro detalhe quando o paciente agenda, ele faz o agendamento lá pelo aplicativo Med5, está disponível nas 3 plataformas, né? A plataforma web está aí no Google Play, está na Apple Store, o paciente pode baixar e entrar e tem acesso, né, a todo o seu histórico de consultas, receitas, laudos, né, orientações, tá certo? Então, a gente cuidou dessa jornada do paciente. Se o paciente ele não tem muita habilidade ou ele opta por entrar em contato, né, via assistente Sofia, né, então a Sofia também marca, né, ela já dá instruções. Então, quando chega no dia da consulta, você pode fazer um pré-atendimento. Quando o paciente entra na sala do médico, ele já analisou eventuais exames que ele anexou, né, se tem algum tipo de restrição à medicação. Se o médico, com um pouco de antecedência, antes mesmo do paciente entrar, né, para a sala, ele pode fazer uma análise do histórico do paciente, ver como é que o paciente está se sentindo agora, né, para ter um atendimento ali de qualidade, né, já direcionado.
Esse modelo de tratamento, né, que a gente desenvolveu, implantou, aí tem ciência e tem tecnologia junto, né? Então, por exemplo, uma consulta feita com o Dr. Braulio, um paciente, por exemplo, que precisa de medicação recorrente, ele pode ficar fazendo ciclos, né, síncronos e assíncronos, com um encerramento da consulta. Diz, olha, o nosso próximo encontro será via videochamada, consulta síncrona, ou o nosso próximo encontro, né, será presencial, o nosso próximo encontro, né, poderá ser feito por mensagem, e aí eu já vou passar as orientações, medicações, etc. Então a gente teve esse cuidado, né, de realmente preparar um ecossistema, um conjunto de ferramentas que juntas elas tenham essa possibilidade de aproximar, né, o profissional, o médico, do seu paciente, né, e a gente aproxima isso com esse conjunto de ferramentas, né, tanto para agendar, para desmarcar, para remarcar, para acessar o seu histórico, para ter em mãos ali a sua receita, né? E veja só que coisa bacana. Nós pensamos, inclusive, com o farmacêutico, né? Quando o paciente apresenta lá, pode apresentar a receita com o aplicativo, ou compartilhar o link desse aplicativo com a farmácia, com o farmacêutico, tem uma opção lá para o farmacêutico acionar uma dispensação, né? E aí já registrar na plataforma que essa medicação já foi dispensada. Então, foram assim, muitas horas, muitas discussões para fechar esse ciclo dessas jornadas que aproxime esses entes que operam na saúde. Então, doutor Braulio, esse foi aí um resumo aí desse, que a gente conseguiu fazer, e tem um tanto de outras coisas que são classificadas só no dia a dia mesmo, né, que a gente vai percebendo o valor, economizando, né, 10, 15, 20, às vezes até 30% do tempo ali de tarefas administrativas repetitivas, né, que são automatizadas com processos que trazem mais qualidade para o atendimento, deixando, né, o profissional com mais tempo e mais para cuidar do seu paciente. Então, a nossa visão é sempre nesse sentido. Vou lançar duas perguntas aí, uma para o Dr. Julimar e outra para Salles. O tempo voa, eu acho que dava 2 Nefrocast aqui, porque já são 7h50, mas papo bom passa rápido. Então eu já vou lançar duas perguntas aqui. A primeira é em relação à integração futura de exames laboratoriais com a plataforma Med5. Eu noto que durante a consulta, por exemplo, o nefrologista é um clínico, basicamente. A gente tem que se ater a muita informação, principalmente exame laboratorial. E eu anoto tudo na minha consulta. Eu anoto a parte laboratorial que o paciente vem, até para eu ter como histórico e acompanhamento futuro. Existe alguma possibilidade da plataforma Med5 integrar com laboratórios de análises clínicas para que, quando o paciente fizer o exame, essa informação já ser repassada para acesso do médico com maior rapidez, com 2 intuitos. Primeiro, se tiver uma alteração laboratorial mais importante, ele alertar o médico para que entre em contato com o paciente. Vou dar exemplo, um paciente renal com potássio muito alto, por exemplo, né? Ou uma patologia ortopédica que tenha que ser feito um procedimento cirúrgico com mais urgência. E, número 2, otimizar o tempo, porque eu acho que quanto mais a gente otimiza a parte de exame, que eu não precise anotar, eu tenho mais tempo de conversar com o paciente, de examinar o paciente, de sentir. Eu gosto muito de saber o histórico, realizar, ter esse acesso com o paciente. Então isso é empatia, o médico tem que ter empatia com o paciente. Então a gente precisa de tempo para conversar com o paciente, para saber como é que ele está, né? E na consulta presencial examinar. Então o maior tempo que o médico tem que ter em relação a isso. A primeira pergunta é em relação à integração Med5 laboratório. E a segunda pergunta eu já deixo também para vocês responderem. Nós estamos arrodeados de tecnologia. Smartphone que dá inúmeras informações. Estou aqui usando um reloginho que dá frequência cardíaca, frequência respiratória, tanto de passos, programa as minhas atividades através de um relógio que passa para o smartphone. E muitos pacientes têm sensor
digital de pele que passa. Hoje eu atendi um paciente meu, diabético, hipertenso, com um sensorzinho na pele, mandando as informações para o telefone também da glicemia capilar pós-refeição ali, tantas vezes por dia. Então, existiria alguma possibilidade da gente integrar de forma mais, digamos assim, atualizada essas informações com a plataforma? Frequência cardíaca, tem relógio hoje que dá pressão arterial, frequência respiratória, número de passos, para eu saber se o paciente está fazendo atividade, porque é muito fácil lá chegar, está fazendo atividade toda, primeiro, aí a mulher diz logo, tá não, é mentira, doutor, é mentira, não sai nem de casa, é uma preguiça danada. Então a gente consegue monitorar isso de forma mais real, e aí eu deixo para vocês responderem aí. Deixa eu fazer a primeira abordagem. Essa sua pergunta, ela é fantástica, né? Então, esse cenário de interconexão, de telemetria, de tantas coisas, dentre elas do ser humano, é um cenário já atual. Ele já é um cenário atual, tá? Já existem tecnologias para isso que já estão em uso, como esse sensor de pele aí do paciente que chegou ao consultório do Dr. Paulo, né, essa semana, né? E aí, para responder categoricamente, né, a Med5 consegue se integrar com isso, né? É possível ter essa integração? A resposta categórica é sim, é possível, né? E a gente vem trabalhando com uma série de integrações. Na verdade, a Med5 já é integrada com outras tecnologias. Então, é possível integrar com o nosso aplicativo do paciente, né? Conseguir se emparelhar via Bluetooth, por exemplo, com o smartwatch e conseguir colocar dentro do prontuário do paciente como é que está ali a situação, o monitoramento da saúde dele, isso é possível fazer? Sim, é possível fazer, sim. É possível integrar, né, um paciente em situação de tratamento de home care, aparelhos conectados a ele, né, que se conectam, né, se emparelham no aplicativo de Med5, e depois isso alimenta o prontuário, isso é possível fazer? É possível, sim, perfeito. Hoje ainda está com essas integrações todas implementadas, né? A gente tem tanto de coisas para fazer e essas aí estão no nosso roteiro, no roadmap, né? Então, do mesmo jeito possível que os resultados vindos ali de um exame laboratorial, eles já se integrem e com base nos protocolos médicos, né, os protocolos de tratamento já façam esse tipo de alerta. Tá? Então, essas integrações são possíveis, está no nosso roadmap e um tanto de outras coisas. E é esse passo aí que a gente está caminhando agora, né, para poder fazer essas integrações por meio de inteligência de máquina, conseguir ajudar nessas atividades mais preditivas. Eu espero ter conseguido ter dado aí uma resposta ao nível da pergunta. Muito bom, bacana, respondeu sim, e eu fico muito feliz com essas integrações aí e o crescimento da plataforma. E eu quero dar aqui um recado, estou olhando aqui para a câmera aqui do estúdio, quero dar um recado para o colega médico. Primeiro, eu sou suspeito de falar da Med5 porque são dois conterrâneos pauferrenses que moram no meu coração. Mas eu sou cliente, eu sou um médico que consome a plataforma. Eu não sou sócio, apesar que Julimar não me quis como sócio, Salles também não. Né? Brincadeira, nefrologista não tem condição de implementar esse tipo de tecnologia, não. Aí é para ortopedista, cirurgião para frente. Isso muito. Mas eu quero dar um recado aqui para os colegas médicos. A Med5 veio para facilitar a nossa vida. Na verdade, é uma plataforma que integra facilidade, intuição, rapidez, acesso para o médico, para o paciente. Então, a logística do consultório melhora substancialmente, porque eu tenho ferramentas ali que otimizam o meu tempo e facilita a vida do paciente, como inúmeras coisas que a gente conversou aqui. Custo baixo, reduzido, tecnologia embutida enorme e com uma perspectiva de crescimento, de escalonamento impressionante, porque eu não tenho dúvidas que já é um sucesso a Med5 e que vai se tornar uma das maiores plataformas integrativas de médico-paciente. Eu estou dizendo isso porque eu já utilizei várias plataformas de prontuário eletrônico.
Então eu estou dizendo isso, não puxando a sardinha aqui para Julimar, para Salim, que são nossos conterrâneos, mas eu estou dizendo isso como cliente, porque eu já utilizei, vamos lá, 5, 6 ou 7 plataformas. E a Med5 eu encontrei uma integração de todas as ferramentas e com perspectiva de melhoras absurdas, como coisas que a gente conversou aqui agora. Fica o meu recado para você, nosso colega médico, que tem em mente melhorar a logística do seu consultório e o aporte, a aproximação com o seu paciente e a facilidade com que esse paciente tem acesso às informações, marcação de consulta, tudo isso. Então, chegando ao nosso final aqui, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando com você, Julimar Nogueira, Salim, conhecido, né, como Julimar diz. É um prazer enorme estar conversando com vocês, discutindo sobre tecnologia. Eu acho fantástico esse tema. Eu espero que muitas vezes a gente tenha a oportunidade de discutir isso, porque minha cabeça fica aqui fervilhando de ideias, borbulhando de coisas. Eu acho impressionante. Parabéns pela coragem de empreender, parabéns pelo pensamento disruptivo, e é muito gratificante saber que isso saiu aqui do nosso torrão. Muito obrigado, Braulio. Quero agradecer também aí aos nossos ouvintes. A mensagem final que eu digo é assim: não é fácil modificar os fenômenos já existentes. A transformação digital e a alfabetização digital, ela é condição sine qua non, é fundamental, é importante, é o maior, talvez, elo de ligação de quebrar essa percepção, talvez, não diria o nome preconceituosa, mas eu diria até por desconhecimento. A usabilidade da ferramenta Med5, por exemplo, vai trazer, com certeza, essa quebra de barreiras, a percepção da facilitação, da relação. Obrigado, Braulio, pelo convite. Para nós é uma honra. Esperamos ter outras oportunidades para conversarmos mais e trazer mais novidades. Salim. Maravilha, Braulio. Foi um prazer, uma satisfação enorme, né? E pode contar com a gente, tá certo? Estamos juntos. Quando quiser conversar sobre tecnologia, os seus feedbacks sempre fazem com que a plataforma fique cada vez melhor. Estamos aqui à disposição para fazer o melhor trabalho que a gente consegue fazer. Muito obrigado, gente, até a próxima. Daqui a 15 dias nós estaremos aqui na mesma bancada do Nossa TV, gravando mais um podcast, mais um Nefrocast. Esse foi o 17º, um tema totalmente abrangente, tecnologia e relação médico-paciente, como aproximar. Fica gravado no YouTube, se você perdeu não tem problema, acessa lá, Dr. Braulio Figueiredo, compartilha na sua família, com as pessoas que você gosta, porque muita informação bacana. Até quarta-feira, daqui a 15 dias. Um grande abraço, fica com Deus.